Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula da unidade 2, com o tema Criar um banco de dados Postgre na nuvem. Sou o professor Antônio Gomes, responsável pela disciplina Administração de Banco de Dados Cloud, do curso técnico de desenvolvimento de sistemas da ETEPAC. Nesta videoaula, você vai conhecer desde os conceitos básicos de criação até as operações práticas em um banco de dados Postgre na nuvem. Antes de começarmos, vamos entender os objetivos dessa videoaula. Entender comandos fundamentais da linguagem SQL, compreender conceitos básicos de criação e manipulação de bancos de dados na nuvem, conhecer operações práticas com Postgre na nuvem. Vamos entender a linguagem SQL, que é essencial para trabalhar com banco de dados. A linguagem SQL é um conjunto de instruções usado para definir, manipular e controlar os dados em um sistema de banco de dados. Eu coloquei um link de um site da Local Web para vocês pesquisarem mais um pouco sobre a linguagem SQL. Aí vocês dêem uma acessada, vê o conteúdo, leiam um pouco sobre o conteúdo e entender um pouco mais sobre essa linguagem. A linguagem SQL ela é composta por várias sublinguagens. A DCL, a DQL, a DTL, a DDL e a DML. A DCL é a linguagem de controle de dados. A DQL é a linguagem de consulta de dados, onde encontramos o comando select. A DTL é a linguagem de transação de dados. A DDL é a linguagem de definição de dados, onde encontramos o comando create, alter e drop. A linguagem DML é uma linguagem de manipulação de dados. Encontramos também o comando insert, update e delete. Vamos ver cada uma linguagem dessas, falar um pouco sobre elas. Os comandos básicos da linguagem SQL que vamos utilizar é o comando create, select, insert, update, delete, alter e drop. Para que serve o comando create? Para criar novas tabelas do banco de dados. O select é utilizado para recuperar dados do banco de dados, ou seja, fazer a consulta, desses dados que constam no banco de dados. O comando insert, ele insere novos registros de uma tabela, ou seja, novos dados. O comando update, ele atualiza registros existentes na tabela. Ele faz a alteração, a modificação desses registros existentes na tabela. O comando delete remove os registros de uma tabela. São os dados da tabela. O comando alter, ele altera a estrutura da tabela existente. Por exemplo, quiser inserir uma coluna, modificar, aí é utilizado o comando alter. O comando drop exclui tabelas e outros objetos do banco de dados. Esses comandos que vamos aplicar na prática, que eu vou mostrar para vocês como é que utiliza, a demonstração de manipular o banco de dados na nuvem. Vou falar um pouco sobre SGBD. O que é SGBD? É um sistema de software de uso geral que torna mais fácil o processo de definição na construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre diversos usuários e aplicações. Encontramos alguns bancos de dados, os SGBDs, os sistemas gerenciadores de banco de dados. Por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server e o Oracle. Todos são SGBDs. Mas vamos falar sobre o Postgre. O Postgre é um sistema gerenciador de banco de dados de código aberto, multiplataforma e altamente escalável. Suporta diversas linguagens de programação e é uma das opções avançadas
para banco de dados relacionais. O que é necessário para criar e manipular um banco de dados na nuvem, usando o PostgreSQL? Agora vamos ver esse passo para criar e manipular um banco de dados na nuvem com o PostgreSQL. Primeiro, você precisa escolher um provedor de serviço de nuvem, né? Que ofereça suporte para o PostgreSQL, como Amazon, RDS, o AWS, né? O Google Cloud SQL, o Azure Database para PostgreSQL. E eu trouxe aqui para vocês as alternativas gratuitas, né? O Ivan, o Render, o Neon e o Supabase. Vamos utilizar, vou mostrar para vocês sobre o Wave, a plataforma Aven, né, que é uma plataforma gratuita. Agora vocês tenham um pouco de cuidado para não cadastrar cartões de crédito, né? Já que vocês são estudantes, né, de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, para não cadastrar e ter um maior cuidado, a não ser que vocês queiram fazer um plano, né? Porque à medida que tem alguns provedores, eles são gratuitos, mas ele aumenta automático à medida que você vai usando e inserindo dados no banco de dados e utilizando os serviços. Aí vai cobrar no cartão. Aí vocês tenham muito cuidado, né? O Wave, esses que eu coloquei aí são opções gratuitas, mas eles são pagos também. Mas você pode usar a conta Gmail ou GitHub, sem precisar cadastrar cartão de crédito. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a plataforma Aven, né? Eu trouxe o link, mostra tá o acesso ao site Aven, no link aven.io. Aí vocês criam a conta. Após o login, você será redirecionado para a página principal do Aven. Aí você está pronto para criar um serviço PostgreSQL na plataforma Aven. Aí vocês vão no painel do Aven, cliquem em Create a New Service e escolha a opção PostgreSQL como tipo de serviço. Selecione a região onde vai ser hospedado o banco de dados. Defina o plano conforme seu orçamento e as necessidades de desempenho. Aí vocês optem pela opção gratuita. Após configurar essas opções, Create Service. Vamos para o próximo passo. Próximo slide. Configurar e acessar um banco de dados na Aven. Após vocês configurar o acesso ao banco de dados, né, o serviço PostgreSQL for criado, a Aven fornecerá informações de conexões, incluindo o hostname, a porta, o nome do usuário e a senha. Esses dados, vocês anotem essas credenciais, pois serão necessários para acessar o banco de dados, né? Mesmo que sejam outros programas sem ser outros SGBDs ou de outras formas para poder acessar o banco de dados. Você necessita desse hostname, porta, nome do usuário e senha. Você vai acessar o PostgreSQL criando na Aven através de cliente SQL, né? Vocês podem utilizar o pgadmin, né? É o que vamos utilizar, o pgadmin, o dbeaver ou até mesmo linha de comando utilizando os seguintes comandos. PSH, né? Aí vocês vão substituir só o hostname, o username, port, database name. Aí vocês vão substituir esses itens pelo o que foi informado lá no Aven, que vocês configuraram, para poder vocês ter acesso ao banco para poder salvar na nuvem. Aqui eu trouxe uma tela cliente serve, né, que é a tela do pgadmin, para vocês conectar, fazer a conexão do banco, né, do SGBD SQL com o banco de dados na nuvem, né, o Aven. Aí vocês vão preencher aqueles dados nesses campos, né, e salve. Aí pode criar alterar o banco de dados, criar tabelas. É o que vamos ver agora, né? Agora que você está conectado ao banco de dados, né, pode ser criada a tabela. Aqui está um exemplo para você
criar uma tabela de clientes, né? Você vai utilizar o comando create, né, que é a criação de tabelas, para criar uma tabela chamada cliente. Nessa tabela cliente, você vai criar as colunas, né? ID, nome, e-mail e telefone. Após você criar a tabela, você vai inserir os dados na tabela, utilizando o comando insert. Aí você vai digitar essas sintaxes: insert, into, nome da tabela, clientes, né? E vai digitar o nome, e-mail, telefone, que são os nomes das colunas, né? Coloca o valor, values, e digite os dados, né, os registros que serão inseridos na tabela. Para você visualizar essa tabela como ficou e visualizar os dados, né, os registros e toda a tabela, você vai utilizar a sintaxe básica do comando select. Select asterisco from clientes. Se você quiser alterar algum dados dessa tabela, aí você utiliza o comando update, né? O comando update, o nome da tabela clientes, set, coloca o registro que você quer alterar, telefone no caso, a coluna telefone igual a 9900, coloquei um exemplo, né? O RID igual a 1. Se você quiser excluir o registro da tabela, aí você utiliza o comando delete from clientes web ID2, né? Que é a segunda linha, o 2 é referente à segunda linha. Você vai deletar a segunda linha da tabela. Estamos finalizando a videoaula da unidade 2. Continue estudando e pesquisando sobre esses assuntos para ampliar mais seus conhecimentos. Leia o e-book, ouça os podcasts, realize a atividade prática que se encontra no aula. Bons estudos. Até a próxima.